estamos mais uma vez no episódio podcast Psividas. Hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Daniela. Ela é psiquiatra formada e especialização em várias situações. Mais uma hoje que a gente vai falar é sobre compulsão alimentar. Se apresenta, Dani, pra gente. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, gente. Meu nome é Daniela Guimarães, eu sou psiquiatra. E é isso. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu percurso para chegar na psiquiatria. Então, eu fiz faculdade, de medicina na UFRJ e depois eu passei para residência no Instituto Municipal Felipe Pinel. E aí eu me formei no início desse ano, psiquiatra. Olha que delícia! E você atende aonde? Eu atendo na Barra e no Recreio e também online. Me conta um pouco do desafio da clínica para você, como é que tem sido? Gostoso, prazeroso, um desafio? Eu gosto bastante, da psiquiatria, então eu não acredito que seja muito difícil para mim, não, porque eu acho que é muito legal, lidar com as pessoas, com a dor psíquica das pessoas e poder curar, poder tratar isso é muito gratificante. Viu, pessoal? Temos uma psiquiatra que trabalha Barra Recreio, vocês fiquem bem informados porque ela vai trazer bastante conteúdo para vocês. Sobre compulsão alimentar, começa a nos falar um pouquinho como é que a gente chega nesse tema, como é que chega no consultório para você essa demanda. Então, eu trabalho num núcleo também de obesidade, de cirurgia bariátrica, e nesse núcleo muitos pacientes vêm com essa queixa de compulsão alimentar. Na verdade, 30% dos pacientes que sofrem de obesidade sofrem também de compulsão alimentar. Então, vem bastante para mim esses pacientes com esse diagnóstico. Ah, legal. E aí, como é que é o tratamento pós-bariátrico ou você faz o antes? Como é que é? O ideal seria a gente iniciar o tratamento antes da cirurgia, para poder tratar antes da cirurgia, para quando o paciente fizer a cirurgia e tiver as mudanças de hábito e tal, ele já está adaptado. Então, o ideal é esse. Mas em alguns casos não dá pra gente tratar antes, porque a gente só acaba diagnosticando depois da cirurgia, então a gente trata também depois, não tem problema. Entendi. Eu não sei se você tem acompanhado o caso da Jojo Todinho, que ela fez a bariátrica. Sim. E ela vem falando bastante sobre os sintomas que ela vem sentindo, tonteira, refluxo, engasgo na hora. Eu acho que o tratamento no início ele é muito bom por isso, para saber como é que vai passar passo a passo. Porque uma das coisas que eu percebo na bariátrica, muitas das vezes, é que as pessoas estão numa ansiedade tão grande e que não desacelera. E aí o cérebro ainda está trabalhando numa forma de operar ali padrão e a pessoa acaba tendo tonteira, acaba tendo um monte de as complicações por causa disso. Conta um pouquinho pra gente quais são essas limitações que tem depois da bariátrica pra gente entender. Quando o paciente faz a cirurgia bariátrica, o estômago muda de tamanho, Então ele fica um estômago menorzinho. Então a primeira limitação já é essa, que o paciente tem que se alimentar muito menos do que ele se alimentava antes, A saciedade vem antes. E assim, se a gente não tratar, por exemplo, a compulsão alimentar antes do paciente fazer a cirurgia bariátrica, se depois da cirurgia ele continuar com a compulsão, pode dar vários efeitos colaterais e várias complicações com a própria cirurgia, que, por exemplo, é essa síndrome de dumping, que é a pessoa ficar enjoada, ficar voltando, o alimento. Então é importante a gente tratar antes, e diagnosticar, para poder evitar essas complicações, porque pra gente liberar, a primeira coisa, pra gente liberar um paciente, pela forma psiquiátrica, para ele fazer a cirurgia bariátrica, o paciente estar estabilizado, o humor estabilizado, tudo estabilizado. Geralmente a pessoa que faz não consegue emagrecer por métodos, tem algum transtorno sem ser o alimentar, a compulsão alimentar por trás, ou não na sua experiência, o que você viu em clínica, como é que é? Olha, em muitos casos tem o transtorno da compulsão alimentar que dificulta muito a obesidade, Porque o que acontece? A obesidade, ela é um estado inflamatório crônico, E esse estado inflamatório crônico predispõe também a compulsão alimentar. Então é como se fosse um círculo vicioso, Da obesidade causando a compulsão alimentar e a compulsão alimentar causando a obesidade.
Muitas vezes existe esse transtorno de compulsão alimentar, mas muitas vezes também pode não existir o transtorno de compulsão alimentar, mas o paciente existe aquele comer emocional, né? Que pacientes muito ansiosos acabam transferindo a ansiedade para a comida e aí acabam, sempre que estão mais ansiosos, comendo mais, e aí isso acaba causando também a obesidade. Então, é nisso, por isso que eu estava procurando aqui nas fichinhas, porque assim, uma das perguntas e uma das dúvidas que as pessoas têm muito é assim: qual a diferença da compulsão para ansiedade, a compulsão alimentar, ansiedade, vício alimentar e distúrbio alimentar? Eu vou depois até dar um parâmetro um pouco mais geral, mas uma das coisas que a gente precisa identificar é que muitas das vezes um paciente que ele é predisposto a uma bariátrica, geralmente ou ele tem uma depressão mascarada por trás, tem um transtorno de ansiedade, personalidade, muitas das vezes tem vários outros, pode ser um borderline, um bipolar. A gente tem que saber as causas, porque quanto mais você sendo tratado alinhado, quando você faz a cirurgia, você tem um tratamento depois mais eficaz, né, Dani? Porque as pessoas têm a tendência de fazer muito na pressa para melhorar a saúde, mas esquece que o cérebro está ali trabalhando com todos os seus traumas, emoções, sentimentos ali, né? Exatamente. E a importância desse tratamento é muito isso, né? O que seria a compulsão? Porque tem muita gente também que fala assim: eu sou compulsivo. Você sabe que pelo estereótipo da pessoa, ela não é compulsiva alimentar, ela deve ter uma ansiedade, um distúrbio ou um vício ali de alimentação, mas não uma questão de transtorno mesmo de alimentos. Como é que é essa questão da compulsão? Como é que você poderia explicar? Então, o transtorno de compulsão alimentar, ou TCA, né, que é a sigla que a gente usa, a principal característica dela é o sentimento de perda de controle, né? Então, um paciente que vai, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo para os pacientes, quando eu vou perguntar, por exemplo, vai comer um pacote de biscoito recheado, e aí o paciente pensa: eu vou comer 3 biscoitos. E aí, quando chega na hora de comer, acaba comendo o pacote inteiro e só depois se percebe: caramba, eu comi o pacote inteiro. Então, isso é perda de controle. A perda de controle é o principal sintoma do transtorno de compulsão alimentar. Só que junto com essa perda de controle, podem vir também outros sintomas associados, como, por exemplo, o paciente comer até ficar passando mal depois, ficar muito satisfeito, ficar enjoado, sentimento de culpa, comer mais rápido do que comeria normalmente quando tem os episódios de transtorno de compulsão alimentar. Então tem essas características de transtorno de compulsão alimentar. Sim. E como que a pessoa consegue perceber que tem um transtorno de compulsão alimentar e não uma ansiedade? Olha, a ansiedade geralmente ela vem associada com outros sintomas também. Não vem só com esses sintomas da compulsão, mas vem também geralmente, né, quando é um transtorno de ansiedade generalizada, que é o mais comum, por exemplo, o TAG. O paciente ele tem muitos pensamentos de preocupação o tempo todo, e esses pensamentos eles são principalmente sobre o futuro, sobre coisas que ainda não aconteceram. Sim. Então, muitos pacientes têm dificuldade de dormir porque o cérebro não desliga, né? Essa queixa é uma queixa muito comum. E aí o paciente fica pensando o tempo inteiro, e aí muitas vezes acaba, por causa desses pensamentos, por causa dessa sensação de ansiedade que às vezes pode ter junto, associado com esses pensamentos, as crises, né, de ansiedade, que são geralmente a sensação física da ansiedade, que pode ser falta de ar, dor no peito, palpitação, que é o coração batendo muito rápido. Se o paciente tem esses sintomas, né, essas crises de ansiedade, a própria angústia, isso pode levar o paciente a acabar comendo. E aí pode acabar comendo mais, mas sem ter esses sintomas de perda de controle. Sim. Que aí seria só uma ansiedade mesmo. Sim. E acaba sendo muito transportado para o desequilíbrio muito mais do que uma culpa, né? É muito mais aqueles impulsos rápidos do que por um sentimento de culpa. E como é que é o vício alimentar? Como é que você percebe assim o vício alimentar nos seus pacientes? Como é que é isso? O vício, o que eu percebo que eles assim as pessoas geralmente têm uma tendência muito maior para açúcares e são alimentos mais, como é que eu posso dizer, direcionado, um doce, isso. Mais um salgado, né? Ele é uma coisa mais objetiva. Exatamente. Então isso é muito importante vocês saberem, porque assim, às vezes as pessoas têm muito mania de rotular e dizer assim: eu tenho compulsão alimentar. Não, às vezes você tem um quadro até menos. Talvez o que você tenha não é nem um quadro de compulsão alimentar, você tem uma ansiedade, uma depressão, ou um quadro que seja também uma patologia um pouco mais acima,
um TDAH, uma bipolaridade, mas aí é aquela questão, você trata aquilo ao invés de generalizar tudo, porque eu acho que as pessoas estão colocando tudo no mesmo pacote, né, Dani? Exatamente. E quando chega no consultório, chega muito com o recheado do Google, que eu falo que agora tem um monte de médico doutorado no Google Bet, e falar, Dr. Google. Dr. Google. Então, assim, as pessoas acabam indo viciadas para os nossos consultórios, dizendo pra gente, rotulando tudo aquilo que eles têm, e muitas das vezes só tá mascarado em uma palavra e outra. Exatamente. E aí a gente tem que ficar tentando desmistificar aonde realmente está esse sintoma, para que a gente, então fica difícil muitas das vezes até para um profissional medicar vocês, porque a gente tem que saber o que realmente é de fato ou é o que vocês compraram de fato quanto a isso, né? Exatamente. Na internet. E isso é muito complicador, porque você vê, às vezes, eu gosto muito de doce, eu tenho uma compulsão alimentar por doce. Não, você tem vício. Você tem um vício que é muito mais fácil de ser tratado do que uma compulsão. Você, quando tem uma ansiedade, ela é muito mais bem tratada com remédio, tem muito mais eficiência com remédio e terapia do que com a questão de uma bariátrica, no caso, né? O que assim, na bariátrica, você acha que para o paciente é mais sofredor? Eu acredito que é a mudança de hábito, né? Porque depois que o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele primeiro tem que se adaptar a comer menos, tem que evitar certos alimentos que antes ele poderia comer, deve evitar fumar, beber álcool. Então, assim, muitas vezes a dificuldade é de mudar esses hábitos, né? Porque quando a gente vai mudar uma coisa que é um hábito, é muito difícil, porque o paciente está acostumado a fazer aquilo. Então, eu acredito que essa é a parte mais difícil. Sim, falando em hábito, hoje uma das coisas mais difíceis de ser combatido é o alcoolismo, porque como é uma bebida aceitável, socialmente aceitável, e assim, além de tudo, é muito estimulado por mídia, cinema, dramaturgia, tudo que você vai envolve bebida, tudo é bebida. Então, o que a gente vê muito, esses vícios muito mascarados atrás de transtornos. Gente, as pessoas às vezes acham que só é uma dependência do álcool, o abuso do álcool, e tem coisas mascaradas por trás. Principalmente ansiedade e depressão. A gente bate muito nessa tecla porque a gente vê muito nos consultórios pessoas fazendo uso para poder sentir, anestesiar aquele sentimento que está ali e não deixar aflorar, né? E não dar um passo à frente, porque aí é uma questão também de autorresponsabilização que eu acho que é muito engrandecedor para a gente pensar. Agora, o desafio da bariátrica, sendo a parte, que nem você falou, Dani, que é a parte desacelerar desse comportamento dos hábitos, você acha que a maioria consegue quando não faz o tratamento com o psiquiatra e o psicólogo? Pois é. É onde a gente vê mais o... Aí que tá, exatamente. Muitas vezes, se o paciente não trata, se ele não estava estável antes do início da cirurgia, ou seja, continua muito ansioso, ou continua com um quadro depressivo que não foi tratado, é muito mais difícil do paciente conseguir fazer essa mudança de hábito e conseguir ficar bem. Porque se o paciente traz junto com ele, além dessa mudança grande, que é a cirurgia, uma depressão, por exemplo, como que o paciente vai ficar? Como que ele vai conseguir passar por essa dificuldade, porque já é difícil passar por essa mudança de hábito junto com uma depressão? Sim. Então isso dificulta muito o tratamento. Por isso que é essencial a gente estar estabilizando esse paciente primeiro, antes da cirurgia, para ele poder ir para a cirurgia já estável, sem nenhuma outra doença psiquiátrica, para ele poder seguir a vida dele e poder continuar essa mudança de hábitos. E o cérebro, ele é muito inteligente, né? Aquilo que é tomado pela medicina, ele quer colocar de volta, né? Eu falo assim, ele tá sempre lutando. É impressionante como a gente tem esse trabalho. Eu falo que o cérebro é a parte mais bonita e mais complicada da nossa vida, né? Sim. Ele é o que confunde a gente, é o que levanta e o que destrói a gente ao mesmo tempo. Você falando isso me fez muito lembrar sobre a Jojo, porque se talvez ela tivesse, por mais que ela fez esse tratamento, eu acho que foi um curto tempo, tá? Não tô aqui para julgar, mas é mais para provar e mostrar para vocês o seguinte, que todos esses efeitos colaterais que ela sente, se é uma ansiedade, que a gente não tá aqui estudando o caso dela, mas se for, a questão se ela trabalhasse isso antes, ela
não passaria com tanto sofrimento, por quê? Porque saberia trabalhar cada passo, né? Então é como se ela ainda estivesse trabalhando da maneira que ela sabe trabalhar e o corpo não consegue mais aquele mesmo ritmo, ele precisa de um ritmo um pouco a menos, né? E aí aquela questão entra em conflito entre a cabeça do paciente e o corpo que está ali se adaptando ao novo. Exatamente. Né? Porque não querendo ou não querendo é um novo aqui para o paciente. E eu acho que essa identificação é muito difícil. E para o paciente é muito sofrimento também por causa disso. Agora, questão de vitaminas, proteínas, como é que faz? É o psiquiatra, é o Nutri que faz? Qual é a parte que faz? Que essa parte realmente eu não entendo. Então, geralmente quando a gente faz, né, quando existe um cirurgião que faz cirurgia bariátrica, ele geralmente tem uma equipe multidisciplinar por trás, né, além do cirurgião. Então, essa equipe, por exemplo, nesse núcleo que eu trabalho, existe eu como psiquiatra, existe duas nutricionistas, duas psicólogas, e existe também uma clínica, né, uma médica que é clínica e também é cardiologista. Então, geralmente essa parte das vitaminas e tal, que precisa repor, né, geralmente os pacientes, quem faz é a nutricionista junto com a médica clínica. Essas duas fazem essa questão dessa reposição. Sim. Entendeu? E qual é a parte que o psiquiatra entra nessa parte da clínica? Pois é, o psiquiatra entra porque, por incrível que pareça, os pacientes são muito ansiosos. A maioria deles sofre de ansiedade, então assim, é importante, né, como eu já falei, a gente estabilizar esse paciente antes da cirurgia bariátrica. Na verdade, no núcleo que eu trabalho, a gente faz assim, não são todos os pacientes que vêm para mim, né? Os pacientes primeiro passam pela psicóloga, e aí a psicóloga vendo se o paciente possui necessidade de passar pelo psiquiatra, que aí eles vêm para mim. Então faz meio que um filtro antes. Sim. E aí eles vêm para mim, e aí a gente estabiliza esses pacientes para eles poderem fazer a cirurgia bariátrica. Sim, e o mais interessante, Dani, que ao longo desses anos de profissão que eu tenho, é que eu tenho percebido que as pessoas ainda têm um mito muito grande de que a depressão, ela está muito associada à tristeza, e às vezes as pessoas não entendem. Até agora há pouco tempo teve uma menina que era jogadora, que cometeu suicídio, essa parte, e aí a gente vê o seguinte, que não é que a felicidade em excesso, um sorriso inadequado, ele também tem dores mascaradas ali por trás. E às vezes até essa ansiedade é uma depressão mascarada muitas das vezes. Então a gente precisa entender bem a composição do paciente para entender da onde está vindo e para onde que ela vai, porque às vezes por você ser agitado não quer dizer que você não tem uma depressão por trás. Então, para chegar a tomar uma medicação tem que ter uma linhagem para vocês verem. Vocês chegam ansiosos falando pra gente o que vocês estão tendo, que vocês querem melhorar rápido, e a gente tem que fazer todo esse filtro para poder entender toda essa dinâmica deles. Não é fácil também chegar nessa conclusão, né, Dani? Não, é difícil sim, porque hoje em dia existe muito um mito, né, de que quem tá deprimido tem que estar sempre chorando, tem que estar sempre deitado numa cama, sofrendo. Só que não é assim. Muitas vezes, pelo contrário, o paciente ele tá muito irritado, fica com o pavio mais curto, fica mais irritado. Isso muitas vezes, se seguir junto com a diminuição do prazer nas atividades, né, que é a anedonia, pode ser também uma depressão. Sim, até tireoide, né? Se a gente for parar gente para pensar, tudo isso influencia. Com certeza, inclusive sempre, pra gente fechar um diagnóstico em psiquiatria, a gente sempre tem que excluir qualquer causa orgânica. Então, por exemplo, as doenças da tireoide são uma causa orgânica que é importante a gente excluir sempre que a gente tem um diagnóstico diferencial para depressão. Então, a gente sempre eu sempre peço, né, os hormônios da tireoide, TSH, pra gente ver como é que tá a função tireoidiana, porque se for um hipotireoidismo, ele pode mimetizar um episódio depressivo. Então é importante sempre a gente fazer essa diferença. Viu como que o cuidado é importante, gente? Agora apareceu as perguntas pra gente na caixinha e eu vou te fazer. Quais são os principais sintomas da compulsão alimentar? Então, os principais sintomas são esses que eu já falei, que são, primeiramente, a perda de controle, que pode vir associada com comer grandes quantidades de comida em pouco tempo, ou seja, comer mais rápido do que o normal, a perda de controle, se sentir muito enjoado depois de comer, né, muito satisfeito, perda de controle, agora eu me fugiu. Não tem problema. Perda de controle, comer mais rápido que o normal, sentimento de culpa,
E são esses. Sim, e aí muitas das vezes você ainda já está saciado e você ainda quer empurrar um pouco mais para dentro, e isso aí você entende que essa compulsão é que faz você virar essa chave. Você não aguenta mais e acaba comendo. Exatamente. Isso acaba... Tem até uma pergunta que eu acho que está por aqui também, que fala sobre a compulsão, se tem alguma coisa a ver com a anorexia e a bulimia, se ela desencadeia essas patologias também. Eu acredito que não desencadeie, mas ela é um transtorno alimentar da mesma forma que a bulimia e a anorexia, sendo que na bulimia existem esses episódios compulsivos, né, de o paciente comer mais do que o normal, comer mais rápido que o normal, passar mal depois, só que eles são seguidos pela purgação, que é o paciente fazer exercício físico em excesso para poder, com medo de ganhar o peso, ou forçar o vômito, entendeu? Então existe uma parte da compulsão alimentar na bulimia também. Sim, só é uma parte, não é um todo, né? Isso. Não tem como a gente também mensurar quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha nessa situação, né? Sim. A compulsão alimentar difere de simplesmente comer em excesso de vez em quando? Você já respondeu, né? Que sim, na verdade é uma questão muito mais ali de comer em excesso mesmo. Tem essa diferença, sim. Quais são os fatores psicológicos que contribuem para o desenvolvimento da compulsão alimentar? Essa eu até posso responder. Baixa autoestima, muita culpa, ansiedade, crenças. Muitas das vezes a gente tem uma crença de que a gente não dá conta, que eu não sou capaz, eu começo uma dieta, eu falo, gente, chegou no meu consultório, falou que não dá conta e que não consegue, já é um passo que eu dou 2 passos atrás, porque se você já colocou na tua cabeça que você não consegue, você já disse pro seu cérebro que você não consegue. Exatamente. Então até você conseguir mudar essa chave é muito difícil. Tenta não usar, gente, vício de linguagem. As pessoas têm uma tendência a usar muito vício de linguagem. Quais são os vícios? Eu não consigo, eu não dou conta, eu não faço, isso não vai dar certo, não deu certo pra mim, mas você tentou até o final, você se esforçou, você foi? Não. Então como que não pode dar certo? Se existem evidências, tem coisas que é comprovado cientificamente que vocês temam que não vão dar certo. Como muitas das vezes quando você passa uma medicação e o paciente no primeiro tomar o remédio, tá fazendo efeito absurdo. Óbvio, você tá tomando algo, uma droga que para você, que o seu organismo está se adaptando e precisa tudo de um tempo para se adaptar. Exatamente. E esse tempo é que muitas das vezes a gente diz, eu não consigo, eu não dou conta e desiste. E aí a gente não tem essa capacidade, nem como médico, nem como psicóloga, a gente dá conta de ajudar vocês. A primeira pessoa que tem que se responsabilizar, que dar conta é vocês. Então isso é muito importante também, essa conscientização, né? Com certeza. Essa parte do remédio, como é que é quando o paciente não toma, para os efeitos rebotes que acontecem, como é que é isso? Então, isso é uma parte que eu acho muito importante, que é a parte da psicoeducação, né? Sim. Eu acho que é sempre importante explicar para os pacientes quais são os efeitos colaterais esperados, quanto tempo esses efeitos colaterais podem durar, porque os pacientes sabendo disso, né, sabendo que, poxa, por exemplo, eu posso sentir enjoo nos primeiros 5 a 7 dias, ele vai aceitar aquilo melhor, porque se eu não falar nada, se eu não disser o que o paciente pode sentir, se a primeira coisa que o paciente sentir, ele já vai falar, opa, esse remédio não tá me fazendo bem. E aí vai parar de tomar. Então, o mais importante é explicar realmente isso. Explicar quanto tempo dura o tratamento, quais são os efeitos colaterais esperados, o que a gente espera da medicação fazer. Quanto tempo a todos os efeitos. Isso. Muitas das vezes o paciente também vai muito atrás da bula. Gente, Sim. Nem tudo que está na bula é o que a gente está passando. Outro dia, chegou no meu consultório, a paciente chegou e falou assim, mas ele me passou o remédio para epilepsia. Eu falei, mas está extremamente correto o remédio que ele está usando. Mas é para epilepsia. Eu falei, você pode achar que é só para epilepsia, mas não é porque tá só na bula, gente. Cuidado. É para esquizofrenia, eu não sou esquizofrênico. Calma, nem tudo que tá ali é um roteiro, eles têm que seguir uma técnica. A gente segue todo um comportamento científico, todo um tratamento, se passa toda uma experiência para chegar você a medicar
você tem todo esse cuidado, né, Dani? Sim, com certeza, porque na psiquiatria é muito comum os pacientes virem com essa dúvida, né? Porque na psiquiatria o nome da classe da substância não diz tudo o que ela faz. Por exemplo, antidepressivo. Antidepressivo, se a gente pensar só pelo nome, só trata depressão. Não, eles são primeira linha de tratamento para ansiedade. Sim. Então, se for ler a bula, realmente vai ver o uso que é o mais comum para aquela medicação, né? Mas na psiquiatria nem tudo é o nome. Então, assim, tem vários usos diferentes, off-label, que a maioria dos pacientes não sabe. Por isso que é importante bater nessa tecla da psicoeducação, que é a gente explicar. Por exemplo, se passou um antipsicótico para o paciente para diminuir a impulsividade, eu sempre aviso, olha, isso é um antipsicótico. Se você for pesquisar, porque os pacientes gostam muito de pesquisar, sim, você vai ver que é um antipsicótico, mas ele não vai estar agindo como um antipsicótico para você. Você viu a diferença da doutora Daniela? Gente, siga ela, vá atrás dela, porque assim, nem todos têm essa psicoeducação, tá? E nem todos também explicam. Por favor, vocês sabem como é que é, vocês saem cheios de medo. Então, assim, um bom profissional também sabe acalmar seus pacientes. Então, parabéns por essa atitude, Obrigada. porque é muito importante. Eu acho que todos nós somos neuróticos o suficiente para criar fantasias. Com certeza. Eu, você e o mundo. Então, assim, não só vocês como pacientes, mas a gente também entende que a gente tem nossas fantasias, nossos medos e nossas neuroses. Então, muitas das vezes a gente passa uma coisa e vocês vão buscar a resistência também, gente. O que acontece? A resistência, a negação e a questão de não se reeducar para um tratamento, eu vejo muita gente também ir para tratamento pensando assim, isso não vai dar certo. Você já falou que não vai dar certo. Não adianta você ir porque a mamãe tá mandando, a esposa tá mandando, o marido tá mandando, porque não vai dar certo. Você tem que ir acreditando, você tem que ir falar, eu vou seguir aquele protocolo, se não der certo, eu responsabilizo fulano, mas eu vou seguir passo a passo do que eles estão falando, porque senão não dá certo. O médico, ele é responsável por transcrever, você é responsável de engolir, fazer a tua responsabilidade, teu papel em casa. O psicólogo, muitas das vezes, ele vai passar ações, atividades, algumas coisas para vocês fazerem. Ele não trabalha com o remédio. Se você não reeducar todo um comportamento que está viciante dentro de um transtorno, não vai resolver. Então, assim, não existe milagre. E às vezes o que as pessoas estão procurando muito é pílula mágica, sair da situação rápido. Cada vez mais a gente está vendo as pessoas se medicando sozinhas, antidepressivo vendendo aí, que não é o fator mais principal, que é o como é que é o nome? Rivotril, frontal. Tem até uma música que fala sobre essa música. Eu já vi essa música. Então, assim, que fica aí no TikTok. Por quê? Porque as pessoas estão usando, e essas linhas, explica um pouquinho, doutora Daniela, porque são os piores remédios hoje em dia para ser tratado. Pois é, hoje em dia muitas pessoas falam assim, fulano tomou esse remédio, então vai ser o mesmo que vai funcionar para mim. E muitas vezes não é isso. Porque o que acontece? A base do tratamento, né, da ansiedade, vou tomar como exemplo a ansiedade. A base do tratamento da ansiedade é com os antidepressivos, tá? O que vai tratar a ansiedade são os antidepressivos. Então, assim, usar Rivotril, usar frontal, isso não vai estar tratando a causa da ansiedade, só vai estar medicando naquele momento a crise de ansiedade ou a sensação de angústia. E hoje, muitos pacientes realmente se automedicam e ficam usando exatamente essas medicações que a gente usa para crise, como, por exemplo, Rivotril, frontal, e essas medicações, elas causam tolerância, que é precisar cada vez de uma dose maior para fazer o mesmo efeito, causam dependência. Inclusive, engraçado que muitas vezes o medo do paciente, quando a gente prescreve um antidepressivo, será que esse remédio vicia? Sendo que o paciente já vem tomando Rivotril há muito tempo. Então, é uma coisa que é importante a gente dizer, né? Que não adianta ficar só se tratando com Rivotril e com frontal se você não está tratando a causa base da ansiedade. Exato. E a eficiência hoje da medicação, gente, o mercado cresceu, a gente tem medicações muito novas no mercado, com menos efeitos colaterais, com muito mais eficiência. Esses remédios causa, que nem a doutora falou, a Daniela falou, gente, ele é para tratar paliativo, emergência, e vocês estão tratando como se fosse uma continuidade. Vocês estão dando um choque no organismo de vocês muito cruel. E às vezes, por uma questão de vício, aí quando você falou sobre vício, lembrei assim, muitas vezes a pessoa tem medo de se viciar, mas
bebe descompensadamente, come descompensadamente, faz um monte de coisa errada e aí tá preocupado com o remédio que vai ser prescrito por um profissional. Mas ir na farmácia e comprar também, porque agora as pessoas estão ficando muito inteligentes, vocês são muito sagazes. Então, assim, como precisa de receita, ficou um pouco mais difícil de tirar da farmácia. O que eles agora estão indo para a tarja vermelha, o hipnótico, né, que a gente chama os Zolpidem, Melzan, essa parte mais de tratamento, mais de relaxante muscular, para ficar ali topárgico, né? Aquela letárgico, aquela parte que no final vocês só estão tampando angústia, sofrimento de coisas que vocês têm que passar. Então, assim, vocês só estão dando uma carga para o organismo de vocês de uma forma errada. O tempo que vocês gastam com 3 ou 4 remédios, paga uma consulta. Paga uma consulta e toma um remédio que às vezes vai sair muito mais barato que o Rivotril. Exatamente. Quantos medicamentos tem muito mais abaixo desse medicamento e que faz um efeito colateral muito melhor, né? Exatamente. Nas pessoas. Como que as pessoas, às vezes por uma noção de ignorância, às vezes acabam fazendo de forma errada. Agora tem uma outra pergunta aqui. Como a compulsão alimentar pode afetar a saúde física de uma pessoa? Então, a saúde física, porque a compulsão alimentar ela pode predispor à obesidade. E os pacientes que têm obesidade mórbida, né, eles têm muita dificuldade de se locomover. Muitas vezes o paciente de andar um pouquinho fica cansado, com fadiga muito grande. Isso impede o paciente de fazer as atividades físicas. Fica com problema no joelho. Então, assim, muitas vezes as pessoas que não entendem, né, que a obesidade é uma doença, falam, é só você fazer exercício físico. Mas quando a pessoa está realmente nesse nível, nesse grau, que está com problema no joelho, está num grau que fica muito cansado ao fazer poucas atividades, como que a pessoa vai fazer exercício físico? Né? Sim, exatamente. Então, assim, como que compromete a nossa saúde a tal ponto de nos paralisar também, né? Porque se eu tô acima do peso, eu perco vontade, eu não tenho... aí a autoestima vai lá para baixo também. Se você tem uma alimentação, eu posso comer tudo porque não vai adiantar, se eu comer menos, comer mais não vai fazer diferença. Então a tua cabeça já te leva à autossabotagem o tempo todo. Então é muito importante a gente entender que para poder sair desse quadro, vai precisar de muita luta e muito esforço, né, Daniela? Isso aí, de muita ajuda profissional. Muita ajuda e acreditar primeiramente em vocês e no profissional que vocês estão indo, porque assim, nenhum profissional pode ser o mais doido possível depois de Freud, assim, entendeu? Que a gente tá aqui para não julgar o pobre coitado, mas vamos lá, eles têm a tendência de querer ajudar vocês o máximo que pode, né? Exatamente. Porque a gente tem a questão de querer ver esse tratamento funcionar, quer ver vocês melhorarem, e esse é o nosso maior reconhecimento. Exato. Dinheiro é o segundo plano muitas das vezes. Agora, é possível superar a compulsão alimentar completamente? Sim, e sim, como? Então, muitas vezes a gente usa medicação, né? Quando existe uma compulsão, um transtorno de compulsão alimentar, a gente prescreve a medicação, a gente vai pro lado medicamentoso e com essa medicação é possível sim ficar curado da compulsão alimentar. Geralmente, quais medicações, né, que a gente prescreve? Geralmente, inicialmente, eu gosto de prescrever bupropiona ou topiramato, né, como primeira opção. E se não respondeu a nenhum deles, a gente usa naltrexona. Existe a lisdesanfetamina, que é o famoso Venvance, né? Sim. Que é a primeira linha para o transtorno de compulsão alimentar, mas costuma ser muito caro e tem alguns efeitos colaterais pelo fato dele ser um derivado de anfetamina. Sim. Então eu geralmente evito essa medicação, né? E existem umas medicações novas também, como Contrave, que é a mistura da bupropiona junto com a naltrexona, que também tem feito bons resultados. Tá vendo, gente? Antes você tinha que tomar 2 medicamentos, hoje um faz o efeito de 2. E outra coisa, dependendo da situação, se você é o mais ansioso ou se o seu quadro é mais depressivo, o médico analisando é onde ele vai chegar no remédio exato para você. Às vezes você vai lá dar aquele tiro porque seu amigo tomou aquilo e você acha que vai resolver. Exato. E cada organismo é um organismo, gente. Não tem como. Pode ser tudo muito parecido, ser o mesmo osso, e tem irmãos gêmeos. Cada organismo é um organismo. Exatamente. Eu costumo falar muito isso, porque, por exemplo, os antidepressivos existem
vários antidepressivos no mercado e todos eles têm cada um perfil de efeitos colaterais diferentes. Então, por exemplo, tem alguns antidepressivos que causam ganho de peso, enquanto tem outros que não causam ganho de peso. Tem alguns que causam sedação, outros não causam sedação. Então, a gente escolhe muito qual antidepressivo vai ser o ideal para aquele paciente de acordo com esse perfil de efeitos colaterais. Então, por exemplo, um paciente que fez a cirurgia bariátrica, que obviamente não quer ganhar peso, a gente não vai prescrever um antidepressivo que cause ganho de peso, né? Da mesma forma, um paciente que tem muito medo de ficar sedado, não tem problema de insônia, a gente não vai prescrever uma medicação que causa sedação. Então é muito importante essa diferenciação. Se você também está muito abaixo do peso, é muito importante também passar por um psiquiatra. Por quê? Porque aí tem remédios que tem o ganho, que você também necessita do ganho também da gordura. Exatamente. Porque a gente também está falando da obesidade, mas também tem o outro lado, os extremos, né? Que às vezes a pessoa vai para a parte do magro e às vezes precisa de um ganho de peso. E existem medicações, e aí vai se comparar com medicações que os outros tomam com um corpo um pouco mais fofo, mais gordinho, e aí você também vai ter um problema muito grave na sua saúde. Exatamente. Né? E às vezes desacredita do tratamento porque começou de forma errada. Exatamente. O Google, ele veio para ajudar muito, mas ele também veio para atrapalhar porque as pessoas se automedicam demais. Muito. Então, assim, eu acho que eu era muito contra quando trancaram até medicamento de pomada que tem antibiótico, aí eu ficava revoltada, poxa, como é que a gente não pode comprar? Mas hoje eu acho que até um Dorflex deveria ser, porque as pessoas estão fazendo consumo inclusive eu vou falar sobre a dopamina qualquer dia, como o estágio do prazer. Como que as pessoas têm procurado o efeito muito rápido para poder sair da situação? É só em eu pensar que eu vou ter dor de cabeça, eu já estou tomando remédio. Só em pensar que eu posso ficar triste, eu já estou tomando. Então as pessoas estão muito compulsivas em querer solucionar problema que ainda nem apareceu. Exatamente. Então é aquela questão, ansiedade, muito perspectiva do que está para acontecer, e isso dá uma causa em vocês, um estrago muito grande. E às vezes traz até transtornos, né? Com certeza. Acaba caindo na psiquiatria por causa do transtorno, que uma coisa que era para ser freada ali é uma psicoeducação mesmo, que nem você falou, de ter ser educado, de ser tolerado, passar por uma fase ruim e não suporta passar por essa parte. Exatamente. E aí cai ali no nosso colo, e às vezes a gente tem que começar um tratamento lá do fundo para tirar vocês, para vocês entenderem, mas aí você já vem muito viciado, às vezes até negando, né, porque chega, não diz muitas das vezes, eu já tomei tanto, já tomei isso, já tomei aquilo. Exatamente. E a gente fica no ponto cego do trabalho também, exatamente. né? E quais as estratégias podem ser úteis para evitar uma crise de compulsão? Para evitar uma crise de compulsão, então, ir ao nutricionista, né? Que o nutricionista, ela vai saber dizer mais ou menos, né? O que você deve fazer em relação à comida e não ficar se restringindo, né? Porque muitas vezes o paciente que tem compulsão alimentar, ele pensa assim, esses alimentos são proibidos. Então, acabam sendo esses alimentos proibidos que o paciente acaba tendo compulsão, né? Por eles. Então, tirar isso do vocabulário, esse alimento é proibido. Não, esse alimento ele tem mais calorias, você pode comer poucas vezes ali na semana, come menos, mas pode comer. Isso é uma estratégia. Outra estratégia é anotar. Toda vez que o paciente vai comer alguma coisa, anotar. Porque aí, quando tiver o episódio compulsivo, no dia seguinte ele vai ver, caramba, isso aqui foi um episódio compulsivo. E você se autoanalisar quanto de fome você tinha antes de comer, quanto de saciedade você ficou depois. Para você poder começar a ter essa percepção de saciedade. Porque na maioria das vezes os pacientes que têm compulsão alimentar não sabem qual é o nível de saciedade que eles têm. E aí muitas vezes acabam passando desse nível e acabam passando mal. E se perceber, porque na verdade quando você faz isso, olha gente, ela deu uma dica de ouro, tá? Que eu vou dizer pra vocês. Muitos psiquiatras não iriam falar isso, né? Iria esperar vocês ir no consultório, tá? Ela tá sendo muito boazinha com vocês. Então eu vou dizer pra vocês o seguinte, o que ela tá falando é o seguinte, quando a gente identifica onde tá nossos pontos, a gente consegue mudar. O mais importante é a gente conhecer os nossos pontos positivos e negativos, e a gente trabalhar, fortalecer os positivos, né? Porque muitas das vezes a gente fica muito ali e a gente nem percebe. Eu tenho
uma prima que ela é muito engraçada, ela fala assim, ela liga pra gente e fala assim, engordei 5 quilos esse mês, eu não sei, mas ela tá falando no telefone, tá mastigando, eu quase não como, eu tô aqui, eu tô só na água, eu falo, mas você tá mastigando, ela tá comendo só uma bolachinha. Então assim, não consegue nem se perceber o quanto come, o quanto tá ingerindo coisas que não vai fazer bem para sua saúde, que não vai colaborar, mas eu fiquei aquele efeito rebote. As pessoas ficam não sei quantas horas hoje com essas modismo de jejum intermitente, aí a pessoa sai do jejum, come biscoito recheado, come salgadinho, come um monte de besteira, você só tá fazendo um efeito tardio, você tá compensando as horas que você deixou de comer com coisas muito piores. Então exatamente. Assim, e aí acha que eu tenho compulsão alimentar. Não, o que você tem é estratégias erradas, pegou coisas no meio do caminho, foi no Google e muitas das vezes não vai fazer, mas fulano fez e deu certo, mas fulano fez sozinho e deu certo, ou fulano fez medicado, orientado dentro do padrão do comportamento, porque quando a gente vai ao médico, até o açúcar, a questão, os exames que pede, a questão de água do seu corpo, isso tudo tem que ser mensurado antes. Até para você ser medicado por um psiquiatra, a primeira coisa aí, por um psicólogo, a parte orgânica tem que ser descartada, literalmente, qualquer médico profissional que vocês forem, a primeira coisa é mapear, né, doutora? Toda a parte orgânica. Saiu disso, a gente vai trabalhar a parte emocional e a psicoeducação de novos comportamentos e dinâmicas para poder fazer a diferença, né? Exatamente. Como é que é o hábito de vida de pessoas para sair do sedentarismo? Para sair do sedentarismo. Me ensina, que eu também tô precisando. Olha, é difícil, porque quem tem preguiça geralmente é muito difícil. Eu sei porque eu falo com propriedade, porque eu sou uma dessas pessoas. Eu tô testando ela também, o sedentarismo, assim, na afinco, gente. Qualquer dia eu dou aula pra vocês. Pois é, mas uma das coisas que veio à minha mente agora, que eu acho que é importante a gente combater muitas vezes, é a depressão. Porque o que acontece? Quando o paciente tem depressão, ele fica com falta de ânimo. Sim. não tem vontade de fazer nem o que ele gostava antes. E aí, muitas vezes esse paciente quer, às vezes, fazer uma atividade física e não tem forças para fazer. Até quando os pacientes gostavam antes de fazer essa atividade física, pararam de fazer por causa da depressão. Então, assim, identificar por que você não está fazendo essa atividade física. Se é por causa de uma preguiça mesmo ou é por causa de uma depressão, né? Sim. Seria importante fazer essa diferenciação. Foi ótimo você falar, vou dar um caso, meu caso mesmo para vocês entenderem, para vocês verem. Eu sou uma pessoa que vocês vão estar sempre vendo rindo. Se eu chegar a fatura do meu cartão agora, eu abrir, eu vou dar uma gargalhada, mas é de nervoso, tá? Eu dou risada de nervoso, se eu vou no cemitério, às vezes eu dou risada inadequada. É o meu jeito de ser. Eu tenho uma alegria de viver muito grande, mas ao mesmo tempo eu passei por um episódio na minha vida que eu tava com depressão e eu não percebi. E eu só fui perceber quando eu falei assim, cara, não é possível que eu não consigo fazer atividade física pro meu bel prazer. Eu cuido de tanta gente, eu dou conta de tantas pessoas, por que eu não consigo? E aí eu tentava e não tinha força. E eu fui na psiquiatra e ela me falou o seguinte, Morgana, vamos tentar tratar essa depressão, o luto da sua mãe e tal. E eu dali caiu minha ficha para vocês verem que às vezes até nós, como profissionais, a gente também tem o nosso ponto cego. Por isso que a gente depende também de tratamento, a gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte. Por quê? Porque às vezes a gente fica tanto na defensiva acreditando que é só um momento, que é uma fraqueza, que é preguiça e coloca 1000 nomes, rotula, coloca tudo ali dentro de um contexto e a gente às vezes esquece que às vezes a gente tem a parte genética, que às vezes vem de um quadro que não depende só de mim, não é porque eu sou feliz, porque eu sou alegre, que eu tenho uma genética em cima de mim, que teve pessoas lá em cima que tem probabilidade de eu ter muito grande. Então isso tudo a gente tem que mapear e ter cuidado. Sou filha de pai alcoólatra, tem que ter uma atenção com a bebida muito grande. O primeiro gole já é o pior, então eu não coloco nem o primeiro na boca, porque depois eu não tenho controle. Não é porque eu não consigo, é porque eu tenho uma árvore genealógica em cima de mim, que a minha genética, ela me dá uma propensão muito maior. Então quando a gente sabe dessa linha nossa, tênue, a gente tem a tendência de dar até para o profissional nos tratar de uma forma melhor. E eu comecei a ir para academia. Isso quer dizer
dizer que eu amei a academia, não. Continuo odiando, mas hoje eu vou, entendeu? Isso aí. Inclusive, eu falo isso sempre pra ela. E aí, tá gostando? Eu falo, tô odiando. Tu continua odiando, não adianta. Eu tô ainda procurando esse prazer que essas marombeiras conseguem encontrar. Eu também. E quando ela chega lá, eu morro de inveja. Quero dizer que eu sou invejosa de vocês, entendeu? Mas assim, nessa vida eu já sei que eu não vou chegar nesse patamar. Eu tô mais pra estudo, conhecimento que o corpo. Então, assim, o máximo que eu vou fazer é pro joelho dar conta de subir uma escada e tá ótimo. Mas é uma questão que eu escolhi. E eu vou arcar com as minhas consequências. Isso. Certo? E não tenha ninguém aqui me enganando, nem eu tô sendo enganada por ninguém, tá? Exatamente. Não tô procurando também pílula da felicidade, vamos deixar bem claro. Exatamente. Né? E uma coisa que eu acho que é importante falar também é que muitas vezes os pacientes que têm depressão, eles ficam procurando um motivo, né? Sim. E aí alguns vêm e falam, nossa, mas eu não tenho motivo para ter depressão, eu tenho tudo, eu sou feliz. Só que, gente, tem alguns quadros de depressão que realmente não existe motivo. A maioria dos casos existe sim um gatilho, né? Uma coisa que desencadeou e o paciente foi e abriu o episódio depressivo. Só que existem alguns casos que não precisa ter esse gatilho. Sim. Então não precisa ter um motivo. Eu brinco que a minha depressão ela foi tão silenciosa como uma diabetes. Ela era aquela que veio tão mascarada a ponto que se eu talvez não tivesse atenção de que eu não tenho preconceito de ser tratada, eu não teria chegado a esse patamar. Então, assim, para você ter noção, tem depressões, gente, que ela é igual ao diabetes, ela não vai aparecer para você de forma clara, você precisa mapear. Então, isso é muito importante para vocês. Como também esperar um episódio, mas eu tenho uma alegria, eu tenho muita sede. Também tenho, gente, eu tenho sede, eu saio para trabalhar todos os dias, eu viajo final de semana, eu curto. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma depressão. Exatamente. Ou que eu não tenha esse quadro. A gente sabe muitas das vezes por mudanças, por estudar, o corpo mudou, alguma situação que você começa a sentir uma predisposição a menos, o libido abaixa também, que é uma coisa que bate muito na depressão, na ansiedade também, tá? Então, assim, a síndrome do pânico, ela é diferente, porque, na verdade, quando ela vem, ela tem um gatilho. Ela sempre tem uma causa para disparar. E aí vocês conseguem identificar. Mas na ansiedade e na depressão, e elas são muito tênues. E muitas das vezes anda até junto, né? Não quer dizer que às vezes por você ter uma, você não vai ter a outra. Às vezes você tem os dois. Exatamente. Existe um CID que é transtorno depressivo ansioso. Que é as duas coisas juntas. Exatamente. Agora, e padrões de pensamentos negativos e crenças negativas no consultório, como é que é para os pacientes tomar remédio, aceitar, como é que é para você? Então, geralmente eu tento sempre desconstruir o medo do paciente, o medo que o paciente tem em relação àquela medicação. Então, muitas vezes o paciente fala, eu tenho medo de tomar esse remédio. Eu pergunto, por que você tem medo? Aí o paciente fala, eu tenho medo de viciar, ou eu tenho medo de ficar muito sedado, com muito sono, ficar muito cansado. E aí a gente vai desconstruindo esses medos, né? Porque, como eu falei, existem vários antidepressivos com vários perfis de efeitos colaterais e a gente escolhe aquele antidepressivo que é o ideal para aquele paciente. Então, eu desconstruo essas ideias, né, esses medos, que aí muitas vezes isso vai acabar ajudando para o paciente decidir se ele vai tomar ou não. Assim, é engraçado que muitas das vezes eles também chegam muito querendo perder peso, né? Querem a pílula da felicidade. Me dá uma pílula que é para mim poder emagrecer, eu não quero perder libido, não querem ter perda nenhuma, só querem ter... Aí é difícil. Não existe essa pílula, gente, não vá. Vai querendo tratar uma causa de cada vez, sabendo que tratando uma, às vezes a gente vai ter um déficit na outra, mas é temporário também, muitas das vezes, né? E depende muito mais de vocês para vocês saírem desse quadro do que da medicação. A medicação, ela é o paliativo para te ajudar a sair desse quadro. Exato. Né, doutora? E assim, a condição da saúde mental, que você falou que adora, conta um pouquinho pra gente sobre os pacientes, um pouquinho na parte da esquizofrenia. Então, eu sou, eu não posso falar porque eu adoro essa parte, né, da psiquiatria, né, da psicose, estudar a mente nesse sentido, mas assim, infelizmente no consultório a gente não vê muitos pacientes, né, com esse diagnóstico, né, de esquizofrenia, de alguma psicose, é muito difícil. Geralmente eu vi muito isso durante a residência, né, que eu fiz no Pinel, e lá realmente é o melhor lugar para quem gosta dessa parte, para poder aprender, porque lá que estão os pacientes realmente que são mais graves,
né? Esses transtornos são os mais graves, né, da área da psiquiatria. E lá que é o melhor lugar mesmo, que é uma enfermaria, né, que existem os pacientes que estão internados, muitas vezes em internação compulsória. Então, lá é o melhor lugar para ver esses pacientes, mas eu adoro essa área. E eu lamento muito porque a saúde pública está cada vez mais escasso. Agora o Pinel é uma das poucos, Juliano, eu acho que aquele da Anísio de Silveira já fechou, não sei se abriu. Fechou, Nise. Então, assim, eu frequentei todos, Juliana Moreira, toda essa parte eu passei também. E há 15 anos atrás já era assim, muito defasada, agora está 3 vezes pior. Eu sei porque eu tenho contatos, ela acabou de vir de lá também, então assim, ela pode dizer mais de carteirinha. E eu acho que a saúde mental ainda é uma coisa que a gente teria que ter lugares para ser tratado, porque tem muita gente que... Até quando a gente vê reportagem, abuso, estupro, parte que tem muita parte da sexualidade, gente, às vezes quando eu falo lá em casa, pô, essa pessoa tem uma patologia por trás, a gente é questionado, você é maluca, você tá defendendo, colocando o cara, tinha que morrer, não sei o que, aquela questão toda daquela agressividade, mas às vezes é um paciente que não teve oportunidade para ser tratado, e a gente, infelizmente, o SUS cada vez mais está discriminando, porque se a gente for ver, os hospitais não têm habilidade, muitas vezes só tem um psiquiatra para toda a rede do hospitalar para tratar aqueles pacientes, são paliativos e clínicas cada vez mais fora de eficiência. Exatamente. E os profissionais particulares acabam não se especializando porque não cria vínculo. Os que criam geralmente são quando a família está ali predisposta a ajudar a internar compulsoriamente, a estar junto no tratamento, que aí você consegue ver, mas é a minoria ainda, né? Não Sim. é uma coisa acessível para todo mundo. Infelizmente, sim. Essa parte da compulsão para a esquizofrenia, você vê também muito, ou é mais os efeitos colaterais dos remédios? Olha, na esquizofrenia a gente vê mais os efeitos colaterais das medicações, né? Porque pra gente tratar, né, pacientes esquizofrênicos, a gente precisa de altas doses, geralmente, de antipsicóticos. E os antipsicóticos, principalmente os mais antigos, eles têm muitos efeitos colaterais. Então a gente tenta, ao máximo, tentar amenizar esses efeitos colaterais para ser tolerável para o paciente. Ou seja, então o que mais não é tanto uma compulsão alimentar, é muito mais uma questão ali medicamentosa, né? Sim, principalmente porque os antipsicóticos, em geral, eles causam um ganho de peso, né? Porque eles causam o que a gente chama de síndrome metabólica. Então pode causar ganho de peso, pode causar aumento de colesterol, de triglicerídeos. Então é importante tomar esse cuidado quando a gente tem um paciente com esquizofrenia. Ah, entendi. E o que mais assim te encantou na clínica que você é tão apaixonada? Na clínica psiquiátrica? Isso. Olha, eu gosto muito dos meus pacientes depressivos, dos meus pacientes ansiosos também, além das psicoses, mas eu gosto muito também de tratar e assim, é muito gratificante quando a gente vê assim no rosto do paciente que ele melhorou. Um paciente que veio deprimido, que veio ali tristinho, chorando na consulta, na outra consulta vem super bem, dizendo, doutora, eu agora tô muito melhor, eu consigo fazer as coisas de novo. É muito gratificante, então eu acho que essa gratificação é a melhor parte. É o nosso maior investimento, é o que nos dá pulso pra gente também muitas das vezes larga marido, filho, família, para trás e ir atrás de um congresso. Muitas das vezes a gente está ao final de semana com um livro na mão, muitas das vezes a gente está num parque com o filho ou em algum lugar e está com o livrinho ali, meu marido vai pro shopping, ele que vai fazer compra, eu estou sentada em algum lugar nela. Porque eu falo assim, quando o profissional ele ama o que ele faz, ele gosta do que ele faz, o maior ganho que ele tem é quando o paciente tem a melhora. Isso pra gente não tem preço. E a gente consegue perceber do primeiro atendimento, o segundo, só na primeira entrada dele a gente já consegue ver na expressão quanto que já mudou. A gente já consegue, não precisa nem muitas das vezes você abrir a boca. Exatamente. E essa gratificação é muito importante. Daniele, pra gente finalizar, me diga um pouquinho, fala como que as pessoas podem te encontrar, qual a sua rede social? Então, eu tenho um Instagram, meu Instagram é @doutora, né, DRA, Daniela com 2 L's e A, Daniela, não Daniele, .psique. No Instagram tem todos os meios de contato, tem os telefones para os pacientes que gostariam de marcar consultas, e tem também o meu site. Qual é o seu site? Deixa aí. É www.danielaguimarães.com.br. Pessoal,
Eu quero deixar para vocês, primeiro, muito obrigada, tá? Pela sua presença. Foi ótima a troca, passou muito rápido, né, gente? Por mim, eu faria mais 150 perguntas só. Só por baixo. E assim, eu quero deixar para vocês que cada vez mais a gente vai trazer profissionais habilitados, capacitados, cheios de amor, assim como a doutora Daniele. Quando vocês precisarem, passe nela, porque assim, é muito gratificante quando a gente tem o autocuidado com a gente. A primeira pessoa que a gente tem que investir é nós mesmos. Eu quero deixar aqui meu muito obrigada, siga, compartilha, siga a doutora Daniele e vem com a gente. Boa noite. Boa noite.